Então vamos para o nosso último vídeo, tá bom? Espero que você esteja aí fazendo seu trabalho pessoal. Então nessa última parte eu deixei especificamente porque é uma das partes mais importantes, que é o terceiro verbo, conhecendo-se. Por que é o mais importante dos 3 passos para você, Sérgio? Você já parou para pensar que um relacionamento saudável, ele é mais leve, mais gostoso, ele traz crescimento, ele te traz prazer, te proporciona, sim, felicidade, né? E o que faz um relacionamento ser saudável? São pessoas que geralmente se conhecem. Essa observação eu faço por quase 10 anos como psicoterapeuta. As pessoas que mais se conhecem, as pessoas que mais fazem um autotrabalho, uma autoanálise, são pessoas que estão mais propensas a se encontrarem em relações mais saudáveis. Porque o que acontece? Se eu nem me conheço, como eu posso, então, me amar? Se eu não me conheço? Porque num relacionamento tóxico, disfuncional, abusivo, o que nós encontramos são pessoas com seu pior que se relacionando com outra pessoa, trazendo também o seu pior que. Os seus piores que se juntam e comandam a relação. Se você vive um padrão de entrar e sair em relações tóxicas, difíceis, sofríveis e pesadas, você precisa começar a se conhecer. Quando alguém chega dividindo, claro, essa dor, esse sofrimento que precisa ser acolhido e não julgado, isso é muito importante, dar esse suporte, mas quando chega para uma ajuda profissional, uma das coisas muito importantes, se você está numa relação que te fere, que te machuca, que te diminui, e você ainda continua nessa relação, tem sim uma parcela de verdade que é, você ainda não aprendeu a cuidar de si. Tem uma lição aí que você não aprendeu. Essa relação está querendo te ensinar algo. Por isso o autoconhecimento é uma porta gigantesca, de prevenção inclusive, de relações tóxicas. Então é preciso que você faça uma autoanálise muito sincera e honesta com os aspectos luz e sombra. Por que esse aspecto luz e sombra, Sérgio? Então vamos lá. O que é luz aqui para nós, nessa conversa terapêutica? O que é luz? Luz é aquele nosso lado positivo, são as nossas qualidades, aquilo que é positivo em nós, aquilo que nós gostamos em nós, aquilo que os outros gostam em nós, tá? Então é aquilo que nós apreciamos em nós, tá ok? E o que seria sombra? Sombra é aquilo que nós rejeitamos em nós. Sombra é aquilo que nós não gostamos em nós. Sombra é o contrário das virtudes. É aquilo que em mim eu julgo de ruim. Sombra também é aquilo que, como eu não quero olhar em mim, eu projeto nos outros. Lembrando aqui que luz e sombra são diferentes de conceitos morais de algo que é bom ou ruim. Na verdade, sombra e luz são aspectos da nossa personalidade, são estruturas psíquicas que nós desenvolvemos a partir do momento que viemos ao mundo. Muitas vezes são máscaras, são as nossas proteções que nós utilizamos, recursos de sobrevivência, de proteção, muitas vezes. Então, nós podemos prolongar essa compreensão de que as pessoas tóxicas não escolhem qualquer pessoa para se relacionar. Adivinha a surpresa? Elas procuram pessoas que não se conhecem. Procuram pessoas que possuem um ponto comum. Não se olham, não se percebem, não se conhecem. Muitas vezes pessoas que já carregam crenças de autodesvalorização, crenças de desamor. Muitas vezes pessoas já fragilizadas. Essa é a verdade. Então, nesse conhecendo-se, nessa autoanálise sincera, como curar-se de uma relação tóxica?
Como se cura de uma relação tóxica, né? Primeiro, não tem necessariamente uma forma, um caminho. Nós temos possibilidades, nós temos algumas experiências que nos diz isso no nosso trabalho terapêutico. Primeiro, curar é tornar-se consciente. Cura é tornar-se consciente. Precisa derrubar os muros dos medos e fantasias construídos nessa relação. As pessoas que vivem relacionamento tóxico são pessoas que precisam fazer um detox. Tem que fazer um detox. Porque esse medo de não ser amado, esse medo de não ser capaz, essa fantasia de não ter valor, esse medo de não ter valor, essa fantasia de autocuidado, de proteção, nunca existiu dentro dessa relação. Algumas pessoas que chegam em sofrimento por ter barrado uma relação tóxica, mesmo de amigo, chega e diz assim: às vezes eu sinto saudade do quê? Né? O que você perdeu? Você perdeu de fato uma possibilidade de crescimento na relação a dois, por exemplo, ou você sofre porque o que você perdeu é a fantasia daquilo que você nunca teve, daquilo que nunca foi saudável para você. Então precisa derrubar esses muros que não são fáceis, às vezes é uma jornada esse processo. Então essa autoanálise ela precisa colocar o seguinte: as escolhas que eu faço dentro da minha relação é por amor ou é por medo? É por amor ou por medo que eu estou nessa relação? Se pergunte: para onde está indo o meu amor? Para onde está? Para as necessidades individuais do outro? Para os projetos da minha mãe? Para onde está indo o meu amor? Para satisfazer os desejos do meu amigo? O ego do meu patrão? O que essa relação tem para me ensinar? Quando estamos dentro de uma relação, é para que haja uma troca do dar e do tomar em equilíbrio. Uma relação existe para crescimento, para desenvolvimento pessoal. Se isso não está acontecendo, precisamos olhar, virar o espelho, olhar para as minhas sombras, para as sombras do outro. Porque não se engane, existe um ganho secundário das vítimas nas relações tóxicas. Na verdade, todos nós somos tóxicos, somos abusadores e abusados. Então, dentro de uma relação tóxica, por mais que haja sofrimento, está havendo um ganho. Só que é um ganho doentio. Eu acredito que o outro está cuidando de mim, enquanto, na verdade, eu que não cuido da minha carência. Eu acredito que o outro está me protegendo, enquanto, na verdade, eu tenho uma criança interior que sofreu por não ter sido protegida. Os cuidadores não conseguiram. Mas eu vou para a relação tentando encontrar aquilo que no meu sistema de origem não existiu. Vai ser uma relação tóxica. Esse caminho precisa ser desperto por meio de uma autoconsciência, de uma terapia pessoal, de um trabalho pessoal que precisa ser feito. Um outro movimento também aqui do autoconhecendo-se é que está na hora de você ser egoísta, se você se reconhece dentro de uma relação tóxica. Porque se pergunte, o que é ser egoísta? Ser egoísta é: se eu cuido de mim, as pessoas que eu for encontrar receberão o que de melhor eu tenho. Então não confundir egoísmo com egotismo. Egoísmo é exercer o direito psicológico de enxergar minhas necessidades, a do outro, e primeiro satisfazer as minhas. Isso é um direito psicológico. O que é ser egótico? Eu nem vejo o outro, eu só consigo ver a mim. São duas coisas diferentes. Então, para que eu ame, para que eu proteja, para que eu cuide do outro, eu preciso primeiro me cuidar, me amar, me proteger. Senão eu vou estar numa relação onde essas missões já estão falidas. Eu não vou conseguir amar, cuidar, proteger e crescer com o outro se eu não proporciono isso na relação comigo mesmo. Então, muitas vezes, quem está vivendo uma relação tóxica, o que precisa não é desse cuidado, proteção do outro. O que você precisa é reconhecer que você se ama de menos, que você se cuida de menos. Só que por uma perspectiva não moralista. É por um despertar de consciência. É por um trabalho de resgatar muitas vezes seus traumas e dores que está por trás dessa sombra da carência. Mas existe esse ganho secundário, mesmo que doentio, de acreditar que eu estou sendo protegido, cuidado e visto pelo outro.
Então, se você sente que não tem espontaneidade, nem leveza, que não tem mais projeto na relação, você sente que essa relação te humilha, te diminui, que é um ataque às suas necessidades, não espere mais. Está na hora de começar a caminhar. Lembre-se, querendo, agindo, conhecendo-se. Porque todos nós não precisamos de ninguém para reconhecermos que somos amados. Nós já somos amor. Pessoas tóxicas deturpam essa realidade. E todos nós já somos amados pelo que somos. Eu sou amado não pelo quanto eu dou para o outro, não pelo quanto eu sou solicitado a dar amor. Isso é uma compra de afeto, é alguém carente. Isso é uma compra afetiva, eu sou amado pelo que eu sou. E isso é muitíssimo importante. Você não precisa de alguém que te faça sentir amado para experienciar o amor, né? E algumas pessoas, elas vivem relacionamento nas quais finge que estão sendo cuidadas e o outro finge que cuida. Porque um adulto que reconhece que essa relação não é mais saudável precisa quebrar ovos, precisa dizer não e carregar como adulto parte dessa dor. Porque quando eu digo não, muitas vezes o outro vai se afastar, vai ficar com raiva, vai falar mal, vai atacar a minha imagem, mas está tudo certo. Adultos sustentam não. Eu não posso esperar dizer não numa relação tóxica e achar que o outro não vai fazer movimentos. Vai, né? Então, pessoas que estão disponíveis a viver uma relação mais saudável precisam primeiro fazer os primeiros movimentos nos seus direitos psicológicos. Que direitos são esses? Eu vou ler para nós finalizarmos essa última etapa. Direitos psicológicos são aqueles direitos que não estão na Constituição, não são resguardados por um guardião jurídico, não está escrito na lei, mas são direitos que te dá a condição de ser ser humano, de bancar a sua dignidade e sua sobrevivência como humano. Então, você tem o direito de não antecipar os desejos e necessidades dos outros diante dos seus. Você tem o direito de colocar os seus primeiro. Você tem o direito de dizer não aos pedidos dos outros sem se sentir culpado ou egoísta por isso. Para que eu ame o outro, a condição básica é eu me amar. Você também tem o direito de não confiar apenas na boa vontade das pessoas. É um direito psicológico seu isso. Eu tenho o direito de negociar numa relação mudanças que me beneficiem, respeitando o direito do outro. Esse é um direito psicológico seu. Eu tenho o direito de questionar o que não gosto e mostrar minha insatisfação se receber um tratamento injusto. Você tem o direito de expressar seus sentimentos, seus pensamentos, suas opiniões e aceitá-los como legítimos. Então eu diria, se você começa a fazer um trabalho de autoconhecimento, uma análise sincera, uma autoanálise muito honesta e reconhecer esses passos de agir, querendo, agindo e conhecendo-se, você pode fazer ou uma recolocação nessa relação tóxica a partir dessa firmeza com o seu sentir, com o seu lugar nessa relação. E muitas vezes, infelizmente, precisamos fazer uma caminhada só. Porque é muito mais saudável estar sozinho do que acompanhado daquilo que não serve mais para você. Gente, espero que isso possa trazer uma compreensão, um ponto de interrogação e, se possível, um movimento de autocuidado, um olhar de mais acolhimento para ti. Obrigado e até mais.